Perfil de emergência sobre implante. Esse é um tema bastante delicado e de suma importância. Hoje vamos discutir aqui nesse vídeo a respeito desse pequeno detalhe que faz toda a diferença em relação à estética peri-implantar. Qual o assunto que a gente vai focar aqui hoje? Não como obter o perfil de emergência, mas uma vez conseguido, que é através da restauração provisória, que com certeza será tema de outro momento, outro vídeo, é como transferir isso para o modelo de trabalho. E aí sim, dar condições ao laboratório de reproduzir um perfil de emergência adequado para que você tenha estética peri-implantar. Então vamos lá, vamos com a gente aqui ver como é que a gente faz isso. Bom, depois de 6 meses, como eu disse, com a restauração provisória, o implante instalado, a gente tem essa qualidade de tecido peri-implantar, que foi conseguido através do formato da restauração provisória. O meu objetivo agora, nesse passo, é transferir exatamente esse arcabouço para o meu modelo de trabalho, exatamente como está aqui, para que o meu laboratório consiga confeccionar um abutment e que dê sustentação a esses tecidos e, logicamente, sobre ele, o dente, a coroa definitiva. Como que a gente faz isso? De uma maneira bastante rápida, simples, existe mais de uma maneira, lógico. Aqui eu vou passar uma bem rápido e simples, que é fazendo através da moldagem da restauração provisória. Como que a gente faz isso? A gente pega a nossa restauração provisória que estava na boca, desaparafusei, vou pegar um análogo do implante e vou aparafusar essa provisória sobre esse análogo. Vou pegar um material de moldagem pesado, manipulo, coloco dentro de um potinho. Vai aqui uma dica, eu pego o cabo do espelho e abro um espaço para o material de moldagem leve. Simultaneamente, eu pego a pistola com material leve, vou injetar dentro desse espaço, desse alívio que foi feito, e venho com o meu conjunto provisório e análogo e vou inserindo devagarzinho para que ela vá moldando. E importante detalhe, que ele ultrapasse pelo menos uns 2 ou 3 milímetros da sua margem gengival, ok? Feito isso, a gente vai aguardar tomar presa. Um detalhe muito importante que eu falei, é importante que essa provisória que você conectou sobre o análogo não tenha torque, não faça uma força muito grande. Você só precisa que esse parafuso deixe a provisória justaposta ao seu análogo. Por quê? Porque senão, no passo seguinte, que é o que eu vou mostrar agora, na hora de você soltar a provisória do análogo que está lá dentro, se você tiver apertado muito o parafuso, você vai fazer força nesse análogo e ele pode rodar aqui dentro. Existem algumas dicas de você, na base do análogo, colocar uma resina, por exemplo, para você aumentar essa base e evitar de rodar. Eu acho muito mais prático e simples você simplesmente não apertar muito esse parafuso, porque aí você não tem problema nenhum e não tem esse trabalho adicional. Essa é uma dica interessante. E aí a gente solta a provisória. Quando eu soltei a provisória, o que está copiado aqui é exatamente o perfil de emergência da minha restauração provisória, que por sua vez deu aquele arcabouço clínico que eu estou pretendendo transferir para o meu modelo de trabalho. Então, feito isso, agora passo o seguinte, eu vou pegar um transfer de moldagem para que eu tenha um transfer de moldagem personalizado. Então, um transfer de moldagem pré-fabricado que se adapta sobre o análogo, a gente vai aparafusá-lo aqui em cima, dessa maneira. Coloquei um transfer de moldagem de moldeira fechada, poderia ser um transfer de moldagem de moldeira aberta, tanto faz. No caso de dente unitário, não vejo muito problema em se utilizar um transfer de moldagem de moldeira fechada.
instalado sobre o análogo. Agora a gente vai preencher esse espaço aqui com um material rígido, que fique rígido, para que você tenha essa moldagem, digamos assim, do seu transmucoso, sem precisar que isso seja feito pelo material de moldagem. Por quê? Uma vez removida a provisória da boca, esse tecido periimplantar ele começa a fechar. Ou seja, se eu demoro a moldar, eu vou ter, logicamente, um modelo de trabalho diferente do que está na boca. Então essa é a maneira perfeita de você copiar exatamente o que está na boca. Então eu posso agora inserir dentro desse espaço uma resina flow, por exemplo, ou posso utilizar uma pattern resin. A vantagem da resina flow é que você coloca e logo em seguida fotopolimeriza. Tá pronto. Você tem um perfil de emergência do transmucoso já pronto. Você vai pegar esse teu transferente aqui, solta daqui, vamos levar para a boca. E depois a gente vem com a moldeira, com material de moldagem, sobre esse análogo personalizado que está instalado na boca. E aí, uma vez removido da boca essa moldagem, a gente vai soltar esse conjunto do transfer personalizado que estava na boca, vou conectá-lo dentro da minha moldagem de transferência e aí sim o laboratório tem condições de fazer uma gengiva artificial e a gente ter a reprodução no modelo de trabalho exatamente da arquitetura que a gente conseguiu na boca do paciente. Feito isso, o laboratório tem condições de confeccionar um abutment, no caso aqui um abutment de zircônia, colocando exatamente a linha de terminação como se fosse para você cimentar depois uma coroa sobre dente. Ficou tudo muito mais fácil. Interessante a gente utilizar um abutment de zircônia, porque ele é bem mais indicado de acordo com a literatura científica, quanto a aceitação dos tecidos periodontais, né? Então, nesse aspecto, a zircônia, além dessa grande vantagem biológica sobre o metal, ele ainda tem a vantagem de ser mais estético. Então, por isso que a gente optou. Mas aqui, ó, tem um detalhe aqui bastante errado, que se você simplesmente não atentar para esse detalhe, você vai levar a um processo de perda óssea ao redor da plataforma do implante, principalmente nas situações onde são utilizados implantes de hexágono externo, sem uma plataforma switch. O que é a plataforma switch? É quando o seu intermediário, no caso o abutment, ele tem um encaixe menor do que a sua plataforma do implante. Com isso, você tem um processo de salserização, que é você perder um pouco de osso ao redor do implante. Então, para evitar esse detalhe, aqui a gente ainda vê um sobrecontorno. Então, todo implante de hexágono externo, ele já tem a tendência a ter esse processo de salserização. Se você ainda deixar um sobrecontorno, esse processo vai se agravar e você pode ter como um detalhe desagradável a perda óssea proximal e ter a papila acompanhando e ocasionar o que a gente chama de black space, né? Um espaço que vai comprometer a sua estética do sorriso do paciente. Então, uma vez constatado esse detalhe, esse erro aqui, a gente tem que voltar com esse trabalho para o laboratório e pedir ao laboratório para corrigir esse detalhe, tirar esse sobrecontorno, e aí sim, uma vez feito isso, o laboratório que vai fazer isso, ele vai te mandar um abutment com um perfil de emergência mais adequado, para que você evite esse processo de perda óssea ao redor do implante. Feito isso, a gente vai sair dessa condição que foi a prova para essa condição mais favorável. Logicamente
que os conceitos atuais de implantodontia, o ideal, principalmente para a região anterior e dentes unitários, é que a gente lance mão de um implante tipo Cone Morse. Porque todo implante Cone Morse, independente do fabricante, ele tem uma plataforma switch, ele tem uma plataforma reduzida. Isso está mais do que consolidado na literatura científica, de que evita o processo de perda óssea ao redor da plataforma do implante. Mas não é o motivo da discussão aqui agora. Instalado o nosso abutment em zircônia, o contorno gengival adequado, a margem periimplantar já conseguida pela minha restauração provisória, agora sendo reproduzida para a cimentação da coroa definitiva. Coroa definitiva em cerâmica cimentada, foto de acompanhamento de 2 semanas após a cimentação da coroa definitiva sobre o implante. A condição estável desses tecidos periimplantares, aqui periimplantar no caso, que é o implante unitário, ela se dá exatamente pelo fato da gente ter conseguido essa arquitetura periimplantar com a restauração provisória, ter transferido exatamente essa condição para o modelo de trabalho e o laboratório, entendendo essa importância biológica, confeccionar um abutment com o mesmo formato que a gente já conseguiu na restauração provisória. Feito isso, eu tenho certeza que essa margem gengival ela vai se manter dessa maneira com o passar do tempo. Mesmo que eu tenha uma salserização lá a nível ósseo, essa condição periimplantar ela vai se manter. Aqui o laboratório MW, Dental Studio, que fez essa coroa aqui, trabalhando junto para que a gente chegasse a esse resultado estético. Então a gente pode ampliar e ver como que o contorno periimplantar ele está muito semelhante ao dente natural. Então quando a gente vai para o antes e depois, fazendo uma análise aqui dentro gengival, vamos ver como era antes. Essa era a condição do paciente antes, que ele perdeu esse dente, tivemos que extrair, colocar implante, e depois de finalizado o caso, 2 semanas depois a gente tem esse contorno gengival. 2 semanas depois de cimentado a coroa definitiva. Entre a extração implante para a confecção da coroa definitiva, a gente teve o processo de aguardo aí de 6 meses. Tudo bem? Uma visão lateral, como era antes, como ficou. Do outro lado, como era antes, né? Comprometimento estético severo, como ficou. E uma análise do sorriso do paciente, né? Uma análise dentolabial do paciente, como era o sorriso dele antes e como ele ficou. Bom, é um caso que o paciente não queria fazer outros tipos de tratamento, tipo clareamento dentário, laminados cerâmicos, nada disso. Ele só queria resolver o detalhe daquele dente 21 que estava com problema. Espero que vocês curtam. Comentários para que a gente possa ter outras alternativas de tratamento, como por exemplo, eu já até dei uma pinceladinha de que hoje a gente poderia optar por um implante do tipo Cone Morse. Aguardo vocês nos comentários. Grande abraço, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.